Amém, glória a Deus. Nós iremos fazer um comentário sobre uma reportagem que saiu agora na Amazônia TV, sobre o tumulto desse povo que quiseram comprar ingresso para assistir o jogo do Flamengo daqui a 13 dias e não conseguiram. Saiu na reportagem agora, então eu senti vontade de fazer um comentário. Veja, o Flamengo, nós sabemos que é um time mundial, nacional, né? Então, foi erro do povo que administra esse evento de calcular, fizeram uns cálculos errados, porque veja, esse transtorno todo, esse tumulto, esse vexame todo que fizeram, esse desrespeito, vamos falar assim, essa desordem, essa desorganização que fizeram com os torcedores do Flamengo, é uma falta. Nós vimos na TV aqui agora, eu vi na TV que muita gente não vai poder assistir o jogo, não vai poder comprar o ingresso. Veja, os responsáveis desse evento deveriam fazer esse campeonato aonde? Na arena? Não. Na arena não, como é que é o nome, Josias? Onde joga a bola? Como é que é o nome? Não, aqui no Vivaldo Lima. Hã? Nesse estádio é o mesmo? Não é não. É na Arena do Amazonas. Cabe 45 mil só pessoas. Hã? Então, aonde é que vai ser feito esse jogo? Na minha opinião, aonde é que vai ser feito esse jogo? Vai ser no estádio? Só cabe 45 mil pessoas no estádio? É? Hã? Onde é que... Porque se só são 45 mil pessoas, apareceu mais de 60 mil pessoas, 80 mil pessoas para assistir esse jogo. E aí não deu para quem quis. Então tem que ser mais organizado, tem que ser mais... Mas tem que ter mais respeito com as pessoas. Tá entendendo? Tem que ter mais respeito com as pessoas, etc, etc, etc. Tá bom? Com relação eu já dei minha opinião com relação ao voto. O voto, eu sou contra quem vota branco e nulo. Tá? Eu sou contra. Por quê? Porque o voto é a arma de um povo, de uma nação. Tá? O voto, ele é o instrumento, ele é a ferramenta em que nós participamos de uma forma democrática de uma decisão muito importante de um país, de um povo, de uma nação e, por não falar, de um mundo, mundialmente falando. Então, eu sou contra quem vota nulo, quem vota branco. Eu faço aqui a reivindicação, um apelo para você que vê esse vídeo, não vote em branco, meu irmão. Assista, pesquise na internet, compre revistas, leia os jornais diários, assiste os debates, pesquise, faça sua pesquisa, faça a sua análise, Você, eu, nós somos pessoas inteligentes, sábias, amém? Então nós devemos fazer parte desse processo político e devemos sim, no dia 26 de outubro, votar naquele candidato ou naquela candidata que nós achamos ser o mais preparado, o mais estudioso, o mais sábio, o mais eficaz, o mais inteligente, o mais que articula melhor, que conversa melhor, que calcula melhor, que, enfim, passa suas ideias melhor, que debate as suas ideias. Amém? E não só... E partilhar nossas ideias.
Então, a gente não pode dizer nenhum dos dois, como foram 11 milhões de pessoas que não sabem nem votar, não sabem nem, quem eu vou votar? Em quem? Não sei, pelo amor de Deus, em que país é esse que a gente está morando? A gente tem que pesquisar, a gente precisa deles. Eles estão lá para servir a gente precisa deles, eles que administram o país, são eles que têm que controlar a inflação, eles que têm que fazer investimento na educação, eles estão lá para melhorar a nossa vida. Nós dependemos deles, de Deus em primeiro lugar, depois deles, para que eles venham ordenar esse país, para que esse país cresça e apareça. Amém? Então, o cidadão e a cidadã têm essa obrigação de exercer essa cidadania conquistada pelos nossos antepassados, porque os nossos antepassados conseguiram isso para a gente. Antigamente ninguém tinha esse direito, as mulheres principalmente. Então, a gente tem que fazer uma análise, tem que ver quem tem a melhor proposta, quem está falando a verdade, quem não está enganando, quem não está fingindo, quem não está interpretando, enfim, a pessoa, o homem e a mulher que está realmente preparado, tem experiência. Para quê? Para resolver os problemas do mundo, os problemas da nação, problema de fome, problema de saúde, problema não resolver, eu vou resolver, isso é muita arrogância, ele não vai resolver porque ele não é Deus. Mas qual é o dever dele? Amenizar. Ele tem esse poder. Amenizar os problemas. Tá? Amenizar os problemas. Então, diga não ao voto nulo. Diga tolerância zero para o voto branco. Vote, escolha o seu candidato. Escolha o modelo de governo que você acha que é o melhor para o Brasil. Essa opinião a gente tem que respeitar. Discutir, debater, dialogar, conversar, etc, etc, etc. E nós devemos estar preparados, porque só vale uma pessoa vai ganhar, um partido vai ganhar. E esse partido que ganhar por unanimidade, por maioria, nós temos que respeitar. Nós devemos orar. Qual é o dever do cristão? Orar, amar, pedir de Deus, que Deus venha abençoar a sua gestão, ser humilde, não ter rancor, não ter ódio, não, meu partido não ganhou, meu candidato não ganhou, etc, 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 etc. Não. Mas orar para que ele tenha uma ótima gestão, porque todo mundo nós estamos no mesmo barco, todo mundo está no mesmo barco. Amém? Todo mundo está no mesmo navio. Então, nosso dever, como cristão, como cidadão do bem, é nós escolhermos através das mídias, através das revistas, de um educador, de um professor. Qual é o dever de uma pessoa que tenha conhecimento, mais conhecimento? Nos orientar. Olha, o fulano tem uma qualidade, fulano, o Beltrano, o Ciclano, ele tem uma virtude. Ele já fez isso aqui para mim. São um detalhezinho dali da acolá, que a gente vai somando, e a gente vai aí construindo o perfil certo que se encaixa aí no nosso representante. Eles são os nossos representantes. Eles estão lá para melhorar a vida da nação. Nada ficar dizendo desacreditar, porque a Bíblia diz, não é eu, que nós devemos ter fé. A Bíblia diz, não é eu, que nós devemos orar pelos reis, pelas autoridades. É a palavra de Deus que fala. Deus, ele quer que o país, a nação, tenha harmonia, tenha paz, tenha sossego. Deus abençoe a vida deles. Jovem, idoso, uma idosa, enfim, todas as classes, todos os credos, todas as raças. Uma coisa que eu gosto do voto é que ele abrange todo mundo. Todo mundo. Todo mundo, como o candidato Aécio falou, que eu até me arrepiei na segunda-feira do discurso dele. É um só corpo, uma só alma, um só espírito. Isso é uma verdade. Amém? E vença o candidato mais preparado, que tem realmente proposta, que realmente sabe fazer, né? Que vem aí enfrentar as crises
com fé em Deus, com capacitação, que estuda, estudou, veja, fez o ensino médio, passou por todos os processos que a vida exige, fez doutorado, fez o mestrado, fez um curso ali, etc, 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 tem uma experiência ali, tá entendendo? Subiu de degrau, até ele chegar onde ele é, aonde ele chegou, por mérito dele, amém? Então, eu sou contra o voto branco, eu sou contra o voto nulo, eu tenho certeza que o voto é a arma do povo, é a arma do cidadão, faz a diferença, e você que vota nulo, você que vota em branco, você está dizendo, eu não existo, eu não tenho opinião, eu não tenho pensamento, eu não tenho ideia, eu não tenho nada. Então não é assim, a gente tem uma opinião, a gente tem um pensamento, a gente tem que multiplicar a educação, multiplicar a ética, multiplicar os bens, multiplicar as virtudes, nós temos que multiplicar o temor a Deus, nós temos que multiplicar o amor de Deus, temos que multiplicar a verdade, nós temos que multiplicar, amém, dizer para você que votou em nulo no primeiro turno, não vote mais em nulo, pesquise, estude, vá atrás do seu conhecimento, analise, estude, vê os debates. Se você não acertar, mas pelo menos nós tentamos. Nós exercemos nosso direito de cidadania. E vamos acreditar no que Deus é com a gente. Vamos acreditar que Deus vai abençoar a gente. Vamos crer, porque como eu já falei, a esperança ela não pode morrer. A fé em Deus ela nunca vai morrer. Amém? Deus opera no meio do impossível. Deus opera no meio de uma tempestade, de uma crise. A Bíblia está repleta de exemplos. Eu poderia gravar milhões e milhões de vídeos e deixar aqui nessa internet, falando dos impossíveis que esse Deus, o Deus da Bíblia, fez com Nabucodonosor, rei da Babilônia, com Faraó, o rei do Egito, outros reis aí, o rei da Síria, que desafiaram o Deus da Bíblia, etc, 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 etc. No livro dos Apóstolos, quando teve um Herodes, um faraó lá que se exaltou diante de Deus, um anjo de Deus castigou ele. Imediatamente ele morreu, porque os homens diziam que ele era Deus. Está aí na Bíblia. Então, devemos votar com fé em Deus, amando o nosso próximo, amando nossos políticos, desejando toda a sorte do mundo para eles, porque eles vão para trabalhar, eles não vão ficar de braços cruzados. Deus vem iluminar a mente deles, o espírito deles, a alma deles, a inteligência deles, para que eles tomem decisões certas. Decisões que vão refletir no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso cotidiano, seja na área do transporte, na área da educação, na saúde, enfim. Decisões que vão aí mexer com a gente, tanto na religião também. Amém? E nós só temos que agradecer a Deus. Agradecer a Deus pelo ar que nós respiramos. Agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Amém? A palavra de ordem é agradecer a Deus. Essa é a palavra de ordem. Amém? Palavra de ordem é agradecer a Deus por tudo. Agradecer a Deus pelas tribulações, pelas angústias, pelas aflições, pelas derrotas, pelas vitórias, pelas doces, pelas amargas, pelas adversidades. Em tudo nós devemos render graças a Deus. Amém? Essa é a nossa palavra de ordem. Agradeça a Deus. Vamos agradecer a Deus por estarmos vivos, por não termos nenhuma deficiência, ou, enfim, amém? Vamos louvar este Deus, porque este Deus, o Deus da Bíblia, Ele merece todo louvor, toda honra, toda glória. E confiar. Confiar nesse Deus, porque Ele trabalha para aqueles que confiam nele, para aqueles que depositam a sua fé nele. Amém?
hoje para toda a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. E para não ficar somente nas minhas palavras, eu vou citar aqui uma palavra de Deus que se encontra no livro de 1 Coríntios, que fala sobre a suprema excelência do amor. Jesus veio a este mundo com amor. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou seu único Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Então, pode faltar tudo na nossa vida, mas não pode faltar o amor de Deus, porque o amor de Deus é o combustível para nós andarmos nesta terra. O Espírito de Deus, o amor de Deus, a palavra de Deus é a gasolina para nós estarmos em pé. Sem Jesus, nós somos um peixe fora da água. Sem Jesus, nós somos um peixe sem oxigênio. Amém? E nós precisamos de Jesus, necessitamos de Jesus. E a Bíblia diz, não é eu, que no capítulo 3 diz, que ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, eu seria como um metal que soa e como um sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom da profecia e o conhecimento, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse o amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Por quê? Aí ele diz, porque o amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a justiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecia serão aniquiladas, havendo língua cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é e para parte, em parte será aniquilado. Quando eu era menino, diz o apóstolo Paulo, eu falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei ao ser humano, ao ser homem, acabei com as coisas de meninos. Então vamos acabar com as coisas de meninos, vamos acabar com as coisas de criança e vamos crescer, amém? Crescer em Deus. Porque agora vemos com espelho em enigma, mas então veremos face a face, agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Diz a Bíblia, não é eu que estes três, o maior deles é o amor. Então, o amor é tudo, meu irmão. Viva o amor, viva Deus, viva o amor de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor para toda a eternidade.